Nós vamos inverter o que estava previsto na programação, porque quem vai fazer uma palestra muito bacana aqui, realmente, é o Miro, que é um grande quadro dessa luta pela democratização da comunicação. E eu vou aqui, rapidamente, contar o trabalho que a gente tem desenvolvido na CNTU na área de comunicação. Ontem foi dito aqui pelo presidente, pela Gilda, que a comunicação é um dos eixos centrais para se fazer um sindicato forte, representativo. Então, eu vou mostrar o que a gente está fazendo e, a partir daí, eu espero, inclusive, receber colaborações para melhorar esse trabalho. Tá bom? Bom, desde o início da CNTU, isso foi uma decisão de diretoria, o principal canal de comunicação é o portal. A CNTU nasceu numa época que a internet já estava consolidada, disseminada, então, e também pela característica, o público-alvo da CNTU está disperso pelo Brasil, em inúmeras categorias, ramos de atividade, entidades, então a internet é a maneira mais fácil de chegar a esse povo todo. Então, a decisão era criar um portal que fosse o nosso principal canal de comunicação, que temos aí a carinha dele, de segunda-feira ainda, né, porque eu trouxe pronto, já está atualizado. Então, é essa a ideia. Esse portal, também isso discutido pela direção da CNTU, tem diretrizes editoriais que busca, principalmente, valorizar os profissionais liberais universitários regulamentados, as categorias que são ligadas à CNTU ou as categorias que venham se associar, se filiando ou trabalhando juntas, se engajando em lutas comuns e etc. A pauta do movimento sindical é uma pauta muito cara à CNTU, porque a CNTU nasceu com a decisão de se integrar a esse conjunto do movimento sindical e se solidarizar a ele, né? Já se falou aqui da união das camadas médias com a classe trabalhadora, e isso é levado muito a sério. Está na gênese da entidade, e a comunicação tenta demonstrar essa parceria. E aí o portal tem espaços específicos de agenda, para artigos, uma biblioteca para conteúdos de pesquisa, enfim, e busca os temas não só das categorias específicas que formam a CNTU, mas também aqueles temas que são coletivos e dão coesão à entidade. Com a consolidação da Confederação, que é uma entidade muito nova, criada em 2006, teve o seu registro sindical em 2008, mas já fez muita coisa, já construiu muito e tem tido iniciativas muito boas, como esse curso de formação sindical. Com isso, a gente vai enriquecendo o conteúdo dos canais de comunicação com o nosso conteúdo próprio, né? Então, cada vez mais, a CNTU, o portal da CNTU passa a ser um veículo de comunicação que traduza muito a presença da CNTU, as ações, as campanhas, as lutas, isso vai ficando cada vez mais claro e mais presente no portal. E as duas coisas caminham juntas, a ação política e a comunicação. A comunicação não existe a partir do nada, ela se consolida a partir da ação da CNTU. Um desses exemplos são as campanhas do Brasil Inteligente, que foram lançadas no ano passado, terão desdobramento ao longo de 2013, e isso vai gerar muito conteúdo, muita animação, muita mobilização, e isso tudo deve estar refletido no portal. Bom, para a gente disseminar um pouco essas informações que são atualizadas diariamente no site da Federação, foi criada a CNTU News, que é uma newsletter semanal, sai sempre às segundas-feiras, chamando a atenção para as principais notícias que estão ali naquela semana. Quem não recebe ainda e quiser receber, é só entrar no site, preencher aquele formuláriozinho ali, nome, e-mail, começa a receber a partir da próxima edição. Bom, isso aqui a gente já disse um pouco, o público-alvo da CNTU é todo mundo, né? Prioritariamente as nossas categorias e as nossas entidades, mas o poder público e a sociedade civil em geral, porque a CNTU tem uma pauta que dialoga com todo mundo, né? Então,
esse conteúdo que a gente disponibiliza é pensado assim, quem vai ler isso, né? Tem o público prioritário, como eu disse, as nossas categorias, mas a CNTU quer se mostrar à sociedade. Então, temos essa preocupação na comunicação. Bom, depois do portal, a CNTU também se integrou às mídias sociais, que, enfim, todo mundo, até quem não gostaria, né, como o Toninho estava contando ali uma história, está nas mídias sociais, é uma realidade. Ontem teve a notícia que o Facebook tem 67 milhões de usuários no Brasil. Pulou, de 2011 para cá, cresceu 458% o número de usuários do Facebook. Então, é um modo ágil e a gente usa para se comunicar também. Então, a CNTU está, atualmente, no Facebook e no Twitter, que são as principais ferramentas para divulgar as nossas ações e notícias, e também no YouTube, que todo mundo conhece, e no SlideShare, que é uma rede menos usada, mas que você pode lá compartilhar apresentações, documentos. E é interessante porque quem pesquisa esses conteúdos acaba achando os nossos conteúdos, as nossas pautas de discussão que estão lá naquele canal armazenado. Pode ir passando. Bom, isso é mais ou menos a continuação disso. Só um detalhe, algumas dessas mídias oferecem algumas possibilidades. O YouTube, por exemplo, onde a gente guarda os vídeos das nossas atividades, a gente pode usá-lo para produzir uma web TV da CNTU. Claro que não é mágica, né? Isso é só o suporte para colocar o programa. A CNTU teria que investir na produção desses programas, mas que é uma ideia boa para se pensar, porque as coisas estão cada vez mais na internet. Televisão é uma coisa a qual é difícil ter acesso, então uma web TV é um plano que pode ser razoável. Pode passar. Um esforço que é feito de comunicação da CNTU também é o de assessoria de imprensa, que é um trabalho específico. Nós temos os nossos meios, né, o nosso portal, a nossa newsletter, as nossas mídias sociais, mas a gente tenta atingir também a sociedade por intermédio da chamada grande imprensa ou da mídia comercial. Não é fácil, como o Toninho e o Clemente colocaram aqui a exaustão de manhã, a pauta sindical e a pauta progressista e a pauta que busca transformação não é exatamente a pauta que a mídia prefere, mas a gente tem e consegue alguns resultados com isso. Embora seja difícil, fazemos o esforço constante. Bom, um veículo de comunicação que surgiu das ações da CNTU, desse esforço todo, foi exatamente a revista Brasil Inteligente, que foi distribuída hoje pela manhã. O primeiro número saiu no ano passado. Ela, por enquanto, é uma publicação anual, não é uma revista de pauta como uma revista semanal, é uma revista com conteúdo muito denso, muito profundo. Esse primeiro número reflete o primeiro encontro nacional da CNTU e os regionais que o precederam. A gente trabalha na segunda edição para ser lançada em maio, e essa vai abordar as campanhas do Brasil Inteligente e as nossas expectativas para o bicentenário da independência. Acabou de entrar o engenheiro Allen, que foi o idealizador da revista Brasil Inteligente. E essa foi mais uma proposta que a diretoria da CNTU abraçou com bastante ânimo. E tem feito muito sucesso quando ela é distribuída. Vamos lá. Sequestrou o presidente. Bom, por fim, e ainda faz parte da nossa comunicação, a gente tem os materiais institucionais da entidade. E aí é tudo que a gente produz para distribuir informação. A gente tem ali alguns exemplos, o livreto que fala sobre o Conselho Consultivo da CNTU,
o livreto que fala da gestão das cidades, a CNTU nas eleições municipais. Tem ali um folhetinho que está sendo impresso hoje, provavelmente, para ser levado à Tunísia, para o Fórum Social Mundial, apresentando a CNTU como entidade sindical brasileira que busca a democracia, o bem-estar para todo mundo. Ele está traduzido, obviamente, para 3 idiomas. Um folder institucional que é distribuído ocasionalmente. Enfim, são as nossas trincheiras de comunicação têm sido essas até agora. A CNTU, que vai crescer muito, também pode prosperar muito na área da comunicação, tem coisas para serem desenvolvidas. O presidente e a direção têm sido sempre muito sensíveis a essas necessidades, que devem crescer junto com a entidade para o futuro, para que se invista mais e se consiga mais resultados. Atualmente, a gente conta com... Porque isso tudo não faz por mágica, né? Não sou eu que produzo sozinha absolutamente tudo. Atualmente, a gente conta com o apoio da equipe de comunicação de um sindicato em São Paulo, para que essas coisas possam acontecer. Vamos ver se, no futuro, a CNTU, que vai ser uma grande confederação, ainda maior do que já terá também uma grande estrutura de comunicação. Uma coisa que é fundamental nessa batalha é o seguinte: a CNTU leva a comunicação, ainda que modestamente, do ponto de vista dos recursos, muito a sério. E uma das questões é que a comunicação da CNTU sempre foi, desde o início, desenvolvida profissionalmente. Dentro do limite das pernas que se tinha para andar e etc., nada foi feito amadoristicamente. Isso é uma coisa fundamental. A outra parte fundamental disso é que as lideranças precisam se engajar no dia a dia, nesse esforço de comunicação. As nossas mídias sociais precisam que os dirigentes, que as lideranças, que têm o contato com a base, que pode ganhar a base, para esses meios, participem. Entrem, comentem, leiam, critiquem. O portal, a mesma coisa. Existe no portal espaços para que as notícias sejam comentadas. E os temas lá, todos os nossos dirigentes têm brilhantes e importantes contribuições a dar. É importante que entrem e participem, porque, para a gente conseguir ganhar essa dimensão, credibilidade, visibilidade junto à sociedade, isso só vai crescer a partir das lideranças, que conhecem a CNTU, que acreditam na CNTU e querem construir a CNTU. Então, o processo de comunicação precisa, tanto quanto, que as lideranças atuem nesse sentido. Então, esse é um chamado, um pedido, um convite que eu faço a vocês
Gaúcho, que fez toda a carreira dele, jornalística e política, no Rio de Janeiro, que é considerado o pai da imprensa alternativa no Brasil, e, segundo Veríssimo, é considerado o pai do humorismo político no Brasil. E nós resolvemos fazer uma homenagem. Porque dois dos principais grupos midiáticos da França são vinculados à indústria de armamentos. Nasceram da indústria de armamentos, inclusive. Se você for discutir papel do capital financeiro no mundo, é muito difícil essa discussão ser séria nos Estados Unidos. Porque os grandes grupos midiáticos dos Estados Unidos são vinculados a banqueiros. Então, são grupos muito concentrados, muito poderosos, né, que disseminam as ideias que lhes interessam. O jornalista mesmo, como dizia o Cláudio Abramo, a única liberdade de imprensa que existe nessas redações é do dono do jornal. Né? A única liberdade de imprensa que existe é do dono. Né? Os jornalistas ficam numa situação muito difícil, muito difícil. Né? Então, o primeiro fator é isso, são grandes impérios midiáticos. No mundo, 30 que controlam cerca de 76%, 77% da comunicação mundial. No Brasil, nós não chegamos nem no capitalismo. No Brasil, ainda nós estamos no feudalismo. Não são nem grupos capitalistas, são... para debater. É uma mídia altamente concentrada, monopolizada. São grandes grupos econômicos com grandes interesses econômicos. Um segundo dado é que ela é uma mídia, exatamente por ser um poder econômico, ela é uma mídia que também exerce um poder político. Ela é uma mídia, como diz o professor Denis Moraes, que é um duplo poder.
é poder econômico e político ideológico. Então, ela dissemina as verdades que lhe interessam. Então, ela tem uma grande capacidade de manipulação. Ela tem belíssimas informações, você tem jornalistas competentíssimos, jornalistas sérios, então tem muita informação importante, mas há também muita manipulação da informação. E que às vezes a gente nem percebe, porque é tão bem feito, o professor Perseu Abramo dizia, é um padrão tão sutil, tão inteligente, que às vezes a gente não percebe que está sendo manipulado. A manipulação, ela não se dá pela mentira escancarada. A mentira escancarada o cara percebe fácil. A manipulação, como diz o professor Perseu Abramo, ela se dá com uma técnica que é simples. Você realça o que lhe interessa e omite o que não lhe interessa. É assim que se dá a manipulação. Então, a manipulação é, por exemplo, a marcha que teve das centrais sindicais. O que eu faço? Uma marcha, 60 mil pessoas. Falou com os 3 poderes. Entregou uma plataforma. O que eu faço? Eu omito. Não falo. É uma não notícia. Então, para a sociedade brasileira, pouco souberam que teve a marcha. Eu omito. Quando me interessa, eu realço. Então, se teve na marcha uma passeata que atrapalhou o trânsito, eu taco na capa. Ou o jornalista da Globo entrevista e vai entrevistar um caboclo que vai dizer, um absurdo esse negócio porque eu fiquei no congestionamento. Eu jogo a sociedade que é feita de trabalhadores contra os próprios trabalhadores. Então eu faço um jogo de omissão e realce. Isso é feito nas manchetes do jornal, isso é feito nos destaques nos telejornais, isso é feito pelos comentaristas na rádio. Eu vou omitindo e realçando. Então, por exemplo, se o MST ocupa uma terra em Aras, e por um erro, alguém vai lá e passa um trator no pé de laranja, a Globo vai ficar repetindo essa cena exaustivamente. Ela não precisa dizer nada. Para a sociedade vai ficar a ideia do quê? MST, bandidos, vândalos. Pronto, não precisa nem dizer. Agora, o que eles omitem? É que quem ocupou aquela terra não foi o MST. Aquela terra é grilada pela família Cutrale. Aquela terra é pública. Isso eu omito. Eu não estou mentindo. Eu estou omitindo ou realçando. Isso, do ponto de vista da luta dos trabalhadores, é terrível. É terrível. Quer dizer, a luta dos trabalhadores ou é não notícia, ou é notícia distorcida. Criminalização. Criminalização, estigmatização, satanização, demonização. Então, essa mídia, que é um grande poder econômico, também acaba exercendo um grande poder político e ideológico, né? Na subjetividade da sociedade. Isso na história do mundo está farto de exemplos. O mais recente é isso. Ontem se comemorou os 10 anos da invasão do Iraque. Um instrumento fundamental para justificar a invasão do Iraque foi a mídia. A mídia espalhou as 300 e poucas mentiras plantadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o Iraque. Arma de destruição em massa, Saddam era da Al-Qaeda. Se bobeassem, iam falar até que o Saddam estava naqueles aviõezinhos. Né? Espalhou um clima que nós mesmos podemos entrar na onda. Falar, tem que invadir mesmo. Criou-se um clima. Se preparou o clima para a ocupação. Se preparou o clima para a ocupação. No Brasil, isso de manipulação, isso está recheado. A atitude da imprensa brasileira, ainda nem se chamava mídia, a atitude da imprensa brasileira com relação ao governo Getúlio Vargas. No que o governo Getúlio Vargas tinha de progressista. Consolidação das leis do trabalho, empresas estatais fortes, desenvolvimento interno. A atitude da mídia foi de demonizar. Demonizar o Getúlio Vargas. Virou o capeta. Não pelo que ele tinha de negativo, olha que ele tinha um bocado de coisa negativa, mas pelo que ele tinha de positivo do ponto de vista de desenvolvimento e de valorização do trabalho. Como a mídia às vezes não pode pegar, por isso que ela tem uns padrões de manipulação, como ela não pode pegar direto no que o cara está fazendo de positivo, ela
tenta fugas. Uma das fugas mais comuns na mídia é um chamado, que acabou na política sendo chamado de udenismo. É um falso moralismo. A mesma mídia que defende um bocado de político mais sujo do que pau de galinheiro, seletivamente elege os que ela vai atacar. Então, o Getúlio, o que eles fizeram? Era o mar de lama. Era o mar de lama. A partir da imprensa, a partir do Carlos Lacerda, tribuna da imprensa. Mar de lama. Então, isso foi com Getúlio, isso foi com Jango. Com Jango o discurso era corrupção e república sindicalista. Sindicalismo ia tomar o poder no Brasil. Era o Jango. Foi o apoio ao golpe militar. Se você for pegar toda a imprensa brasileira, com exceção do jornal Última Hora, toda a imprensa brasileira soltou editoriais e manchetes a favor do golpe de 64. Foi o apoio de uma parte dela à ditadura. Foi a tentativa de esconder o processo de democratização no Brasil. A Globo teve a pachorra de não noticiar o ato pelas diretas já. Ela transformou o ato das diretas já na Praça da Sé no aniversário de São Paulo. Ela mostrou a manifestação, só não disse o que era a manifestação. Na Constituinte, se você for pegar como que a mídia se posicionou na Constituinte com relação a todos os temas vinculados à questão do trabalho, redução da jornada, adicionais, tudo contra, tudo contra. Depois, fez um Caçador de Marajás, que por acaso era uma afiliada da TV Globo, fez um Caçador de Marajás, para derrotar um candidato que ameaçava esse domínio, fez um Caçador de Marajás. Né? No governo Lula, e agora no governo Dilma, não porque esses governos têm de negativos, mas pelo que tem de positivo, é um ataque permanente. É um ataque permanente. Né? É um ataque permanente. Então, esse é o papel da mídia. Nisso, é evidente que tem jornalismo de boa qualidade, tem produção bem feita, agora tem muito de manipulação. E a manipulação, volto a dizer, não é a manipulação pela mentira. É uma técnica muito mais refinada, que é uma técnica de realce e omissão. Realce e omissão. Além disso, a mídia tem um problema, no meu entender, muito sério para o movimento social brasileiro e o movimento sindical em particular. Porque a gente sempre aborda o aspecto da informação, que a gente fica pé da vida porque faz uma marcha e não sai, não é isso? A gente fica pé da vida porque tem uma luta e não se noticia, ou se noticia é para criminalizar, né? É editorial constante do Estadão e da Folha contra o movimento sindical. Essa semana teve mais um, né? Teve mais um. Então, o movimento sindical é um bando de corrupto por causa do imposto sindical. É isso que falam. É isso. Né? A gente fica pé da vida pelo lado da manipulação da informação. Só que tem um outro aspecto que eu acho que é tão ou mais perigoso do que a manipulação da informação, que é a deformação de comportamentos, que é um problema de valores, que afeta, no meu entender, duramente o movimento social brasileiro e mundial. Por quê? Porque a mídia, nós não pagamos a TV Globo, ninguém paga a TV Globo. Nós pagamos a TV Globo indiretamente, publicidade. Ela divulga um produto, te faz comprar, não é isso? E no produto está o preço da publicidade. O preço da publicidade que nesse ano aqui, no ano passado, bateu novamente recorde. 43 bilhões de reais. É grana que nem a porra. É grana que nem a porra. É muito dinheiro nessa área. Essa área é uma área muito dinâmica da publicidade, porque é o que vende os produtos. Qual é a lógica da venda do produto? A lógica da venda do produto é sempre estimular um consumismo que, às vezes, beira o consumismo doentio. Da pessoa comprar coisa que nem vai usar. E o consumismo doentio, ele tem uma tendência a levar a um individualismo exacerbado do ser humano. Ao individualismo exacerbado. O ser humano está preocupado é como consome, ponto. Se ele se imbui desse espírito do individualismo exacerbado, para que ele vai no sindicato? Se ele está nessa lógica, eu quero é cuidar de mim e dane-se o resto, eu quero consumir e dane-se o resto, ele não tem pensamento coletivo, ele não vê ação coletiva. É a lógica, não confundir individualismo com individualidade, são coisas diferentes.
É a lógica do individualismo exacerbado. Então, para esse sujeito, essa reunião aqui, eu prefiro o shopping. Que reunião? Vocês estão loucos, Murilo? Para que reunião? Eu quero saber de consumir. E isso a mídia vai induzindo. É uma batalha de ideias violenta na sociedade. Nós não vamos negar o papel do consumo, ao contrário, se não consome, não desenvolve. Nós não vamos negar o papel do indivíduo. Mas nós precisamos mostrar para esse indivíduo o seguinte, bicho, você sozinho e só pensando nisso, você contribui para manter as coisas do jeito que estão. Você não participa da ação coletiva, não luta. Olha o debate que a gente tem que fazer. Então, a mídia, no meu entender, ela cumpre esses dois papéis, sendo bem feito. Eu tive já 2 vezes a convite no Projac da Globo. Projac da Globo, fiquei 2 dias inteiros ali. É uma Hollywood. É um negócio, é uma potência. Aquilo é uma coisa que produz muita coisa boa. Muita coisa boa. Produto nacional, produção cultural brasileira, muita coisa boa. De grandes personalidades brasileiras, grandes pensadores, né? Grandes romancistas. Né? Produz muita coisa boa. Né? Então, agora, se aquilo fosse para estimular mais a ação coletiva, a participação, não é esse. E se a informação fosse mais plural, dá o outro lado, não tem problema. Mas dá todos os lados. Não é informação, não é um pensamento único e emburrecedor. Eu não sou obrigado a ouvir o Merval, na CBN de manhã, no jornal O Globo, na TV Globo. Eu não sou obrigado a ouvir um cara que é um pensamento só. É um pensamento só. Ou um Arnaldo Jabor, ou um Sardenberg analisando economia. É o mesmo em tudo. Inclusive num processo que no Brasil, nem países que essa elite brasileira adora tanto, se ajoelha tanto, existe perversão como existe no Brasil, nessa área de mídia. Por exemplo, os Estados Unidos não permitem propriedade cruzada, em várias áreas. No Brasil, o que é a propriedade cruzada? É uma mesma empresa ter jornal, rádio, revista, TV aberta, TV fechada, ter tudo. Você imagina o carioca só tem o Globo para ler. É o Globo, é a rádio da Globo, é a TV da Globo, e são sempre as mesmas pessoas falando. É a Miriam Porcão, é o Merval, são as mesmas pessoas. Né, que estão fazendo a cabeça. E vão fazendo a cabeça. Tem pessoas que são repetidoras do que sai na rádio. Repetidoras do que sai na TV. Né? Isso é uma aberração. Por isso que eu comecei dizendo isso. Eu acho que nós temos que fazer uma grande batalha para democratizar a mídia, para que a mídia ajude a democracia. Hoje, infelizmente, mídia não é igual à democracia. Mídia é antagônica à democracia. Ela coloca em risco as nossas lutas, ela coloca em risco transformações sociais, ela coloca em risco, inclusive, o Estado de Direito e governos. É um agente desestabilizador. Com isso, eu não estou negando o papel de excelentes jornalistas, que a gente deve manter toda a relação. Não estou negando o papel de alguns órgãos, mas estou chamando a atenção para um problema sério da democracia brasileira. Problema sério da democracia brasileira. Esse debate, entrando aqui no segundo ponto, se é esse o diagnóstico, e eu estou aqui exagerando um pouco na dose para forçar o debate, né? Se é esse o diagnóstico, o que fazer? Não sei, mas acho que tem 2 movimentos que são combinados e são fundamentais. Um movimento é lutar para democratizar os meios de comunicação no Brasil. Em especial, os que são concessão pública. Eu não quero saber o que a Folha e o Estadão escrevem. Aí o que eu vou fazer? É empresa privada, é do Frias, é do Mesquita, eles falam o que eles quiserem. O que eu vou fazer é deixar de comprar. Então, a Folha vai cair de 1.100.000 exemplares para 270.000. Azar deles. Azar deles. Mas aí é empresa privada, é um direito deles. Agora, TV e rádio, não é. TV e rádio é concessão pública. É ar, é satélite. É concessão pública. Nessa área, nós podíamos ter medidas importantíssimas de democratização. É esse o debate que hoje está se dando no mundo. Saiu ontem
que os 3 principais partidos do Reino Unido finalmente fecharam um acordo para regulamentar, e veja o que eles vão regulamentar no Reino Unido. Eles vão regulamentar imprensa privada. Privada, porque regulamentação de radiodifusão no Reino Unido já existe há 40 anos. Ofcom já existe há 40 anos. O que eles estão regulamentando agora é imprensa privada em função dos escândalos de vazamentos e de corrupção de autoridades do Império Murdoch. Multa de 1 milhão de liras. Liras, assim que fala? Libras. Libras. Que dá o quê? Dá uns 3 milhões de reais. Multa. Direito de resposta obrigatório. Comissão para vigiar o que é publicado na mídia impressa privada. Isso é na Inglaterra, Reino Unido. Coisa de comunista. Só pode ser bolchevique. O Cameron, conservador Cameron, é uma melancia. Ele se esconde, ele é vermelho. Não é isso? Coisa de comunista na Inglaterra. A Comissão Europeia acaba de aprovar um relatório também dizendo o seguinte: é preciso mexer na mídia da Europa. Não dá para um Berlusconi dominar toda a mídia italiana e o cara participa lá das suas orgias e continua se elegendo. Ele ferra a sociedade, eu ia usar outro termo, ele ferra a sociedade e continua se elegendo. Eu ia falar, um cara só consegue funhanhar, sei lá quantos habitantes tem a Itália. Então, a própria Comissão Europeia acabou de aprovou no mês passado, um documento dizendo, tem que mexer na mídia, não dá, não pode ser um poder acima do Estado de Direito, não pode ser um poder acima dos governos, não pode ser um segundo Estado. Hoje não é mais quarto poder, é um segundo Estado. É um segundo Estado. Então, esse debate está correndo o mundo. Esse debate ganhou uma celeridade grande na América Latina. Até porque na América Latina ocorreu um fenômeno. Como a América Latina tinha sido laboratório do neoliberalismo, não é isso? Menem, Fujimori, Fernando Henrique e por aí vai, né? A América Latina acabou também sendo ponto de resistência ao neoliberalismo. Com a eleição de governos mais preocupados com questão social, mais preocupados com soberania nacional, integração latino-americana e tal. E esses governos de cara perceberam o seguinte, bicho, ou enfrenta a mídia, ou estamos danados. Quem organizou o golpe de 2002 na Venezuela, eu estou falando organizou, foi feito dentro da redação do principal grupo de comunicação da Venezuela, o Grupo Cisneros. Quem organizou o golpe na Venezuela foi a mídia. Tanto é que o Chaves era paparicado pela mídia. O Chaves passou a dizer, isso foi um golpe midiático. O golpe foi preparado pela mídia. Então, Venezuela, Uruguai, Argentina, Equador, Bolívia, começaram a debater a lei de médios, como é chamado na Argentina. Começaram a ver, não pode ter monopólio. Não dá para a Argentina ter um grupo só que controle toda a comunicação, que é o Grupo Clarim. Não dá. Isso é, até do ponto de vista capitalista, é uma incoerência. Cadê o tal do livre mercado? Cadê o tal do livre mercado? Então, no nosso continente, tem ocorrido muitas mudanças nessa área. O Brasil, infelizmente, não. No Brasil, infelizmente, não. O governo Lula, no primeiro mandato, não tomou... Ele até tentou e recuou, com o projeto do Ancinave, e com o projeto do Conselho Federal de Jornalismo, que tinha sido apresentada pela Federação Nacional de Jornalistas, tentou, mas recuou rapidamente, e fez um acordo. Tanto é que, se você for ver os ministros do governo Lula, na área de comunicação, eram ministros da TV Globo. Não é isso? O Eunício, o Miro Teixeira e, principalmente, o Hélio. Não eram ministros da comunicação, eram ministros da TV Globo. Ele fez um acordo, não vou tocar nessa turma. No segundo mandato, até porque ele sentiu o bafo da Arapiraca na eleição de 2006, no segundo mandato ele começou a tomar algumas iniciativas. Eu destacaria 3. Uma primeira iniciativa foi respeitar a Constituição brasileira, que no artigo 223, se eu não me engano, diz que é para ter complementariedade de sistemas. Tem que ter sistema privado, público e estatal. Isso está na Constituição, só que não era respeitado.
Então, o governo Lula, num segundo mandato, criou... Está cansando esse negócio aqui? Tranquilo? Tranquilo? No segundo mandato, ele criou a Empresa Brasil de Comunicação, que faz a TV, TV Brasil, que tem a Agência Brasil, que é uma tentativa de respeitar a Constituição que fala em complementariedade de sistema. Outra iniciativa muito positiva no governo Lula, no segundo mandato, foi uma redefinição da política de publicidade oficial. Publicidade oficial é grana. Ano passado foi 1 bilhão e 600 milhões de reais do governo federal e das empresas. É grana. Para onde ia essa grana? Ela ia basicamente para as organizações Globo. Organização Globo. TV Globo tinha 49% da audiência e recebia 70% da verba publicitária. Bom mercado esse, né? Vale a pena, né? 70% da verba publicitária. O que o Franklin Martins e o Ottoni, que faleceu recentemente, faleceu agora em novembro, o que eles fizeram? Eles descentralizaram a verba publicitária. Então, antes era para pouquíssimos grupos, e principalmente para a Globo, eles ampliaram, aí chegando para vários jornais do interior, rádios do interior. Isso é uma medida democratizante. E a terceira medida positiva no segundo mandato do Lula foi fazer o debate na sociedade, convocar uma Conferência Nacional de Comunicação, a Confecom. Foi uma iniciativa importante. Era o único setor da sociedade que não tinha tido conferência. Ver como a resistência nessa área é brava. Sim, mas você tinha da saúde, você tinha de várias áreas. Nessa área específica, não tinha conferência. Foi a primeira conferência realizada. Foi um momento importante de debate do papel da mídia. A presidenta Dilma, no meu entender, é a vanguarda do atraso nesse debate. Ela recuou nesse debate. Recuou por alguns cálculos compreensíveis. Eu posso discordar, mas eu entendo. Recuou por alguns cálculos. Primeiro, que ela percebeu que ela não tem o carisma que o Lula tinha. Tudo bem, esse é um ponto. Segundo, que ela percebeu também que ela vinha numa onda muito positiva do governo Lula. O governo Lula, o presidente Lula, sai com uma popularidade lá em cima, e ela conserva a popularidade. Terceiro, até pelo traço pessoal dela, essa compreensão mais, essa ênfase maior no debate econômico, e até uma certa, desculpa o termo, uma visão tecnocrática, ela optou por fazer algumas batalhas e evitar outras. Então, ela optou por fazer a batalha dos juros, está fazendo. Está fazendo, é uma batalha que não é pequena, não, é com capital financeiro. Optou por fazer a batalha na área do agronegócios com o Código Florestal. Agora, na questão de mídia, ela falou o seguinte: bicho, eu não vou mexer nesse vespeiro. Não vou mexer, isso aqui é muito poder. Essa turma, eu não tenho a trajetória que o Lula teve, né? Essa turma me detona. Ela optou por não comprar briga com os barões da mídia. E veio, inclusive, recuando em alguns aspectos. Recuou na questão da publicidade. Nós estamos para ter uma situação dramática, companheiros. Muitos de nós aqui nos formamos na luta, no fim do regime militar, lendo a revista Caros Amigos. A revista Caros Amigos está fechando. Acabou, não tem publicidade. Não tem publicidade. A revista Fórum está fechando, não tem publicidade. A revista Carta Capital, que faz um contraponto, está com muita dificuldade. Isso é uma vergonha o que está ocorrendo. É uma vergonha o que está ocorrendo. Recuou na área de publicidade. Recuou na área de publicidade. E desistiu de qualquer debate na sociedade sobre regulação democrática das comunicações. Fica com platitudes que é o seguinte: ó, quem estiver descontente com a televisão, usa o controle remoto. Isso é uma platitude. Usa o controle remoto. E vai para onde? Não é isso? Recuou. E ela também trabalha com outro elemento. A popularidade dela está lá em cima. A pesquisa Ibope de ontem confirmou que a mulher está estourando a boca do balão. Então, ela trabalha também com a ideia seguinte: bicho, porque eu estou com essa popularidade toda. O DEM está falindo.
o PSDB está brigando, o Aécio esmurrando o Serra. Se eu estou com essa popularidade toda, e quem é meu adversário está brigando, para que eu vou comprar briga com os filhos do Marinho? E não compra. Não se mexe nessa área. Então, a Europa está discutindo, a América Latina está discutindo, e nós aqui estamos indo para trás. Não se enfrenta esse debate. Diante disso, que eu acho que é uma questão fundamental, o que fazer? Nós vamos ter que aumentar a pressão da sociedade. Vamos ter que aumentar a pressão da sociedade. Aumentar a pressão da sociedade em defesa da verdadeira liberdade de expressão. Nós queremos que mais gente tenha direito de falar. Não pode ser só 7 famílias controlando a fala. Nós queremos que mais vozes falem. Então, nós queremos uma verdadeira liberdade de expressão. Para ter a verdadeira liberdade de expressão, nós precisamos quebrar, ou pelo menos dar um trancozinho nos monopólios midiáticos existentes. Para fazer isso, não precisa ir muito longe. É pegar os 4 artigos da Constituição e regulamentá-los. Os artigos da Constituição já dizem, é proibido o monopólio. O artigo da Constituição já diz, é preciso produção regional. O artigo da Constituição já diz, é preciso complementariedade de sistema. Eu quero regulamentar essa desgraça. Isso é Constituição, isso é a lei maior. Só que nunca foi regulamentado. Como que eu faço isso? Eu preciso aumentar a pressão. Nós vamos ter que comer muito arroz e feijão nessa batalha pela democratização da comunicação. Nesse sentido, uma entidade que hoje agrega, que eu acho que era um bom debate da CNTU também fazer, das federações, uma entidade que hoje é um guarda-chuva de todo esse movimento pela democratização da comunicação, que nasceu na década de 90, Daniel Herz, no Rio Grande do Sul, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, aprovou, em dezembro, elaborar um projeto de lei de iniciativa popular em defesa da liberdade de expressão e contra os monopólios. Esse é o termo. Em defesa da liberdade de expressão e contra os monopólios. Esse projeto, semana passada, nos reunimos aqui em Brasília, estamos já finalizando a elaboração dele. A ideia é lançar esse projeto em maio, no 1º de maio. Lançar no 1º de maio. E aí nós vamos ter 9 meses para coletar 1.600.000 assinaturas. E para intensificar esse debate nos sindicatos, nas associações comunitárias de bairro, nas entidades estudantis, na OAB, na CNBB, na ABI, intensificar esse debate. Já que da parte do governo, o governo já disse que não vai se meter nisso. Então, nós precisamos intensificar esse debate. Eu acho que essa era uma boa discussão, né? O CNTU poderia, na sua reunião de diretoria, talvez, estou sugerindo, Murilo, aí para vocês pensarem, talvez aprovar, participar dessa campanha. Ajudar a coletar esse 1.600.000 assinaturas nos seus sindicatos, nas suas federações, nos estados, né? Que é a forma de pressão. É a forma de pressão. Essa é uma frente. A outra frente, no meu entender, é exatamente fortalecer os nossos veículos. Os nossos veículos. Essas coisas têm que caminhar juntas. Lutar pela democratização da comunicação, pelo fim dos monopólios, pela liberdade de expressão e fortalecer os nossos veículos. Sabendo que fortalecer os nossos veículos, nós vamos continuar fortalecendo, mas eles nunca vão concorrer com esses monopólios. Ou eu quebro esses monopólios, ou é muito difícil. Nós fazemos guerrilha. Eles têm exército regular. É diferente. Não é isso? Eles têm uma capacidade muito maior de intervenção na sociedade. Agora, nós temos que fortalecer os nossos veículos. Daí a importância de um debate como esse. Né? Fortalecer os nossos veículos. Eu tenho para mim, e acho que isso, e Rita sempre faz o relato, eu acho que tanto os sindicatos de engenheiros lá de São Paulo, a federação, acho que a Confederação, a CNTU, tem tomado essas preocupações, né? Eu acho que esse debate ele ainda não está ganho no movimento social e sindical brasileiro. Muitos sindicatos, eu não estou falando daqui, até pelas resoluções que vocês têm, mas muito sindicato encara a comunicação como gasto e não como investimento. Comunicação não é gasto. Às vezes a gente gasta nos nossos sindicatos muita grana com besteira. Comunicação não é gasto. Comunicação é investimento numa frente decisiva
que é à frente da luta das ideias. Ou eu invisto nessa área, ou eu vou perder a luta. Tinha um barbudinho, um sujeito inteligente chamado Frederick Engels, que dizia que a luta de classes na sociedade ela se dá em 3 terrenos. Ela se dá no terreno econômico, a luta por melhoria salarial, por emprego, condições de trabalho. A luta no terreno político, né, por leis, por eleger parlamentares do campo, né, por lutar, inclusive, por transformação do poder, não é isso? Mas ele dizia, tem uma luta que ganha cada vez papel mais importante, que é a luta no terreno das ideias. Que é a disputa ideológica. Se a gente não faz isso, e se não encara como investimento, nós perdemos essa batalha, porque o cara vai na empresa, as empresas fazem também a luta no terreno das ideias, né? Principalmente com esses modelos japoneses, toyotistas. A empresa hoje não quer o trabalhador só como força bruta. A empresa quer a alma do trabalhador, não é isso? Tanto é que ela vai mudando a terminologia, não é mais trabalhador, é colaborador, parceiro, não é isso? Não é mais empresa, é família, time, não é isso? Ela vai mudando a terminologia, que é uma forma de envolvimento. Ela está disputando a ideia. Às vezes, para a empresa, o sindicato é um desagregador da família. Ela tenta isolar o sindicato como desagregador da família. Então, a luta de ideias está se dando no micro e no macro. Se o sindicato não investe nesse terreno, ele está perdendo essa batalha. E aí é investir mesmo. Investir significa profissionais. Significa planejamento nessa área, né? Então, eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer de como fortalece os nossos instrumentos de comunicação. Como, inclusive, a gente utiliza todos os instrumentos. Porque nós somos, nessa guerra de mídia, nessa guerra de ideias, eles têm um exército regular. Eles têm muita grana. Eles têm muita grana. Não é isso? O faturamento da Globo é um negócio monstruoso. Eles têm muita grana. Como que eu utilizo, então, todos os instrumentos? Às vezes me dá a impressão que a gente não está atento para isso. Você tem a mídia impressa? Ela continua tendo valor? Continua. Sendo feito com boa qualidade, continua tendo valor. Mas você tem outros espaços. Você tem, por exemplo, uma conquista da sociedade brasileira na década de 80, legalizado na década de 90, que são as rádios comunitárias. Nós estamos utilizando rádios comunitárias? Dá para montar muita rádio comunitária no Brasil. Hoje você monta uma rádio comunitária com R$5.000. R$5.000 você monta uma rádio comunitária. Dá para fazer uma boa programação. Dá para projetar, inclusive, lideranças sindicais com objetivos de lideranças políticas. Dá para fazer muita coisa com a rádio comunitária. Continua sendo muito perseguida. Continua o papo que rádio comunitária é rádio pirata que derruba avião. Se o Bin Laden soubesse disso, ele não precisava ter colocado gente dentro de avião, era só fazer rádio comunitária nos Estados Unidos. Não é isso? Continua esse papo de que derruba avião, mas rádio comunitária é um instrumento. Nós estamos usando esse instrumento. Eu me apavoro toda vez que eu vou no canal aberto, na TV aberta com o Franzin, com o Robson Gazola. Que situação, que dificuldade para manter um canal, uma TV comunitária. Que foi uma conquista nossa. Foi uma manobra que nós fizemos na discussão da lei da TV a cabo, que o objetivo único era só desnacionalizar. Nós enfiamos lá uma cunha e garantimos um espaço para TVs comunitárias. Nós não damos atenção para as TVs comunitárias. Franzin é um herói. É um herói. O que ele faz com a TV Câmara Aberta? É um herói. É sozinho carregando aquela coisa. Porque o movimento sindical não dá atenção para isso. Ou seja, se nós somos fracos na área da comunicação, nós temos que agir em todos os terrenos. Todos os terrenos. TV comunitária, rádio comunitária. Não é isso? E um setor que vai crescendo muito, que a Rita já falou bastante aqui, que é essa questão da internet. A internet é uma brecha tecnológica, que daqui a uns dias eles já estão tentando fechar. Eles já estão tentando fechar. Tem um senador em Minas, um tucaninho em Minas, chamado Eduardo Azeredo, que já quer fechar, né, o AI-5 digital.
não é isso? Existem projetos nos Estados Unidos, existem projetos na Europa de limitar, né, a chamada neutralidade na rede, para limitar a internet. Mas, por enquanto, a internet é uma brecha tecnológica. A internet nasceu maluca, essas coisas malucas da vida, né? É a genialidade humana. A internet nasceu em função da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, nasceu com objetivos militares pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, como uma intranet, uma coisa rápida e segura. Assim que nasceu a internet, na década de 60, por aí, 60, início dos anos 70. Num segundo momento, essa internet, que já tinha sido criada com objetivos militares, de Guerra Fria, ela foi para as academias, para compartilhar os trabalhos acadêmicos. Fechado ainda. Só que nas academias ela encontrou um bando de jovens com outra mentalidade. Isso que a gente pejorativamente chama de hacker. O hacker é o que possibilitou a internet. O hacker é o que possibilitou a internet. Era uma molecada que resolveu compartilhar a rede. E essa molecada é que foi vendo que dava para ter vídeo, que dava para ter áudio, que dava para fazer o www, que dava para ter link. Foi essa molecada, os tais dos hackers. E isso possibilitou que a internet fosse hoje um campo mais aberto de disputa, menos controlado. E isso é realmente um poder, e o brasileiro é apaixonado por isso. O brasileiro é um barato, porque o brasileiro, como é um povo muito falador, muito comunicativo, essa coisa de compartilhar, o brasileiro adora. O Twitter é o segundo do mundo brasileiro. O Facebook é o quarto do mundo brasileiro. Twitteiro. O Twitter é isso, é uma potência esse negócio. Hoje, a internet, ela acaba, nessa guerra de guerrilhas, ele acaba incomodando os impérios midiáticos. Incomoda. Vou pegar aqui 3 ceninhas, só 3. Das eleições de 2010, só 3. Teve uma delas que foi o seguinte: o candidato José Serra, numa manifestação no Rio de Janeiro, é atingido por um objeto. Pela TV Globo, aquele objeto era um míssil. Ele fez tomografia, chamaram um especialista, não é isso? Chamaram aquele cara da Unicamp para falar. Era um míssil. Quem desmoralizou aquilo foi a internet, que falou, não é não, era uma bolinha de papel. Que inclusive acertou o outro lado da careca, não acertou aquele. Era uma bolinha de papel. Olha que barato, foi a internet que fez isso. A internet é que transformou aquele petardo na careca do Serra numa bolinha de papel. Dias depois, a ex-companheira do José Serra, Mônica Serra, numa atividade também no Rio de Janeiro, fala que, para um caboclo, que não é para votar na Dilma, porque a Dilma mata a criancinha. Foi a frase explícita. Saiu na Globo, deram o maior destaque. Aí uma menina no Facebook, na Inglaterra, falou o seguinte: lamento que a Mônica tenha dito isso, porque eu, como aluna de balé dela, ela nos falou numa reunião que ela tinha feito aborto. Acabou. Abortaram o aborto. Foi a internet. Olha que maluquice. Se não fosse a internet, não tinha isso. Nós não queremos saber dessa desgraça. Ia ficar só a caros amigos falando do relacionamento do Fernando Henrique fora do casamento, só. Com 5.000 exemplares. Foi a internet. Teve mais uma ainda, na campanha também. A Globo, sem nenhuma intenção, sem nenhuma maldade, foi sem querer. A Globo fez um clipe que falava assim: eu quero mais, com os artistas globais. Por acaso, esse slogan era o mesmo slogan da campanha do Serra, mas foi sem querer. Foi sem querer. A cor do clipping era azul. Por acaso também era a mesma cor da campanha do José Serra. E terminava, 45. Que era o aniversário da Globo, não teve maldade nenhuma. 45, o número 45 bem grandão. Isso durou um dia. Por quê? Porque a internet rapidinho falou o seguinte: isso aí é propaganda subrepetícia, amiguinho. Nós não somos trouxa.
peraí, não dá para fazer um negócio tão escancarado assim. O João Marinho foi para Brasília, reuniu com o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes falou, bicho, tira isso do ar. Isso dá processo. E eles tiraram do ar. Olha que barato. Isso é internet. É um baita instrumento. É um baita instrumento. Agora, é um instrumento que a gente precisa exercitar muito mais. Porque ele é um instrumento que permite muita interatividade. A internet é diferente da rádio, da TV e do jornal. Rádio, TV e o jornal são unidirecionais. Você fala e você ouve, ponto. A internet não, ela é interativa. Ela permite rapidamente você responder, você opinar. E essa é uma dos grandes trunfos da internet. É a interatividade. Pode ter besteira? Pode. É uma via. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Não é isso? É uma via a internet. Pode ter coisa boa e ter coisa ruim. Mas se eu castro a interatividade, eu estou castrando a força da internet. Outra coisa que a internet permite, você passa a produzir conteúdo. Todos nós produzimos conteúdo. Todos nós. Um debate como esse, você pode fazer um filmete no teu celular e pôr na internet. Produzir o conteúdo. Eu posso fazer um pequeno texto, produzir conteúdo. Eu posso ter uma galeria de fotos. Quem está dormindo, quem está acordado, quem está roncando não dá para pegar na foto. Mas eu posso produzir. Né? Produzir. É produção de conteúdo. Todos nós nos tornamos produtores de conteúdo. Então, isso é um grande instrumento que nós precisaríamos ver como potencializa mais. Por exemplo, eu diria, na boa, a Rita não vai falar isso, eu falo. Eu falo. Matéria que sai da CNTU, todo dirigente sindical da Confederação tem a obrigação de retweetar e facebookar. Tem. Tem obrigação. Não é a sua entidade? Não está defendendo seus pontos de vista? Então, se saiu, eu imediatamente, saiu a matéria, eu, retuitei. Vai para a minha lista de amigos. Eu facebookei, vai para a minha lista de amigos. E isso vai multiplicando. Isso é que vai dar credibilidade à página. Isso é que vai aumentar o acesso à página. Isso é que vai aumentar o compartilhamento da página. Ou seja, isso é um baita instrumento. É um baita. A Rita não falaria isso. Como eu falo aqui e saiu correndo depois, eu acho que era uma coisa para todo dirigente sindical. Saiu uma boa matéria, tuito e Facebook. É militância digital, é um outro tipo de militância. Nós temos uma militância de ir para a rua, temos uma militância da negociação, temos uma militância, né, do bate-papo, da reunião. Esse é um outro tipo de militância, é a militância digital. É o ciberativista. Ciberativista. E isso, companheiros, vai ganhando força. Isso vai ganhando força. Não foi o Facebook nem o Twitter que fizeram a revolução na Tunísia e no Egito. Não foi. Evidente. Tinham condições concretas ali que levaram aquele processo. Agora, que o Facebook e o Twitter ajudaram a chamar a gente para a rua, ajudaram. É um instrumento. É um instrumento. É um instrumento. É um instrumento de contraponto, é um instrumento de mobilização, é um instrumento de chamar reunião, é um instrumento. Você começa a ter isso já nas redes sociais brasileiras. Começa, inclusive porque a internet é muito dinâmica, é muito ágil, por isso que precisa de uma equipe forte. Porque ela é muito ágil, quanto mais ágil, melhor. Né? Ela é dinâmica, ela é muito visual. E ela começa a ter alguns impactos em mobilizações. Uma ceninha maluca. Tal debate do metrô em Higienópolis, em São Paulo. Entrevistaram uma senhora, e a senhora explicitou o seu preconceito. Ela falou, eu não quero metrô aqui porque vai vir uma gente diferenciada. Pobre, negro, vai vir aqui para o bairro. Ela falou isso. Um facebookeiro pegou essa frase e brincou, vamos fazer o churrascão da gente diferenciada. Juntou 5.000 pessoas. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Um facebookeiro, olha que maluquice isso. Então começa a ter. Agora, nós precisamos fortalecer esse negócio. Você pode ter uma excelente produção de conteúdo para a Confederação, se não espalhar isso, se não viralizar isso, o excelente conteúdo morre.
Morre. É igual antes, quando se fazia uma baita revista, não tinha como distribuir, é a mesma coisa. Então, eu acho que são instrumentos que a gente precisaria investir mais e saber diversificar. Quarto, ainda nessa questão da comunicação nossa, eu acho que a gente precisa pensar mais linguagem. Pensar mais a linguagem. Eu acho que o movimento sindical brasileiro tem muita vitalidade, é um dos movimentos sindicais mais dinâmicos do mundo, mas, como tudo, há um processo, estou falando isso numa boa aqui, há um processo de envelhecimento. Há um processo de envelhecimento. Né? E é fundamental, essas pessoas são as pessoas que carregam a experiência aqui, né? Que construíram. Né? Agora, às vezes, isso pode gerar um problema de linguagem. Como eu falo com os mais jovens? Eu acho que esse era um bom debate da gente fazer. Como eu falo? Nós estamos tendo alguns fenômenos interessantes. O movimento sindical está com dificuldade de falar com a juventude. Já alguns setores de atividade cultural estão com facilidade. Tem alguma coisa aí que não está certo. Por exemplo, por que o hip-hop consegue falar com tanto jovem? Eu acho que esse é um bom debate para a gente fazer. Questão da linguagem. Porque nós podemos envelhecer. Não é que nós podemos, nós envelhecemos, ponto. Isso está dado. A única certeza que tem é que envelhece e morre, ponto. Não é isso? Mas isso pode refletir no tipo de linguagem que a gente utiliza. Esse eu acho que é um bom debate de fazer também. Eu acho que é isso, para terminar aqui. Ninguém controlou meu tempo, eu fui falando, eu não sei nem quanto tempo eu estou falando. Né? Eu acho, então, que são dois grandes desafios. Um desafio é essa luta contra os monopólios, pela verdadeira liberdade de expressão, e aí eu faria uma sugestão, né, que eu acho que talvez valesse a pena a CNTU discutir a participação nessa campanha do projeto de iniciativa popular, não é isso? Dar o apoio, participar. E a outra é o fortalecimento dos nossos instrumentos. Fortalecimento dos nossos instrumentos. E aí, entendendo os vários instrumentos, um instrumento importantíssimo é a assessoria de imprensa. Nós não podemos ter nós não podemos ter um comportamento que seja refratário ao jornalista dos grandes grupos de comunicação. Não podemos ter. Nós precisamos ter relação com essa turma. Precisamos ter relação, nós temos que furar a brecha, aproveitar a contradição. A coisa é tão poderosa que quando a gente fura uma brechinha, já é ponto. Já é ponto. Tem que manter relação com essa galera. Tem muita gente boa na imprensa, muita gente boa. Tem muito nojento, mas tem muita gente boa. Não, mas estou falando na chamada grande imprensa. Na grande imprensa, do outro lado. Né? Então, eu acho que são os dois movimentos. É a luta pela democratização da comunicação e a luta pelo fortalecimento dos nossos instrumentos. Para encerrar, nesse sentido, queria fazer um comercial. Pode ser? Nós vamos fazer, Rita participou da elaboração disso, nós vamos fazer agora em maio, dos dias 8 a 12 de maio, um curso de comunicação, com base em oficinas. Nós não queremos blá, blá, blá. Né? Nós queremos o seguinte, que o cara saia de lá sabendo o seguinte, como eu faço uma TV web? Como eu faço uma rádio web? Se eu quiser construir uma rádio comunitária, quais são os caminhos legais, quais as condições para materializar uma rádio comunitária? Se eu quero fortalecer uma TV comunitária, o que eu tenho que fazer? Então, nós estamos chamando só especialistas em todas essas áreas. Não é um curso de doutrinação. É um curso para o seguinte, bicho, como que eu fortaleço a comunicação no movimento social e sindical brasileiro? Eu trouxe aqui alguns folhetos, aí depois distribui. Quem tiver interessado, é se inscrever até dia 30 de abril. A atividade vai ser no Hotel Escola do Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, que é uma excelente localização e uma excelente estrutura. Né? Uma excelente estrutura, e vão ser 4 dias para o cara, tanto para o jornalista do sindicato, como para o diretor de comunicação, como para o ativista digital, né? Ciberativista da entidade. Né? Vai ser um dia só sobre internet, um dia só sobre radiodifusão comunitária e pública, e um dia só sobre outras mídias. Vê como a mídia impressa mudou, agora se chama outras mídias, né? A mídia impressa. São 3 dias só com isso, e 2 dias de debates mais gerais. Um dia de debate sobre o papel da comunicação
e um dia de debate, inclusive com o ex-ministro Franklin Martins, com a Irundina, tá, um dia de debate sobre a luta pela democratização da comunicação. Então, vocês estão todos convidados, depois passa o folhetinho. Tudo bem? Ponto. Obrigado. Chega.